Eu nunca me esqueci do cheiro de hospital. Era uma mistura de desinfetante e algo que parecia a morte. Algo pesado, que já estava no ar muito antes de minha mãe ser internada. Eu tinha apenas 8 anos, mas sabia o que acontecia quando as pessoas eram levadas para aquele lugar. Não fazia ideia do quanto aquilo ia mudar minha vida. Minha mãe ficou doente. Não sei ao certo o que aconteceu. Só sei que de um dia para o outro, ela não estava mais em casa, cuidando de mim como sempre fazia. A cada dia que ela passava naquele hospital, meu medo aumentava. Eu não sabia o que era a doença, mas sabia que ela me deixava triste, porque eu via o jeito que meu pai, Antônio, olhava para ela. Como se estivesse perdendo algo. Eu não entendia direito, mas sentia. E no fundo, sabia que não ia dar certo. Eu sentava ao lado da cama dela, esperando alguma palavra, algum gesto, algo que me dissesse que ela ia ficar bem. Mas nunca vinha. Ela estava fraca. Eu via isso. Eu via também os olhos do meu pai, como se ele tivesse se entregado àquilo tudo, como se já soubesse que ela ia se ir embora. Não foi uma morte repentina, mas, para mim, foi o fim de uma parte de mim. Quando minha mãe morreu, um pedaço de mim morreu junto. Eu não me lembro de muita coisa depois disso. Só sei que quando voltei para casa, parecia que nada seria mais o mesmo. Meu pai estava diferente, mas eu ainda não sabia como. Ele parecia distante, como se tivesse desistido de tudo. Não era mais aquele homem forte, protetor, que sempre tinha um sorriso no rosto. Ele me dizia que ia ficar tudo bem, mas ele não parecia acreditar nisso. Alguns dias depois, ele chegou em casa com uma surpresa que me fez sentir um frio na barriga. Carmen. Ele disse que ela seria minha nova mãe. Era uma mulher alta com cabelo escuro e uma expressão que eu não conseguia entender. Ela me olhou como se estivesse me medindo, e eu sentia que havia algo nela que não me agradava. Mas eu era só uma criança. O que poderia eu fazer? Eu queria acreditar que ela estava ali para me ajudar, para cuidar de mim. Mas algo dentro de mim dizia que eu estava errada. A primeira noite que ela passou em nossa casa foi estranha. Carmen parecia ter pressa de arrumar as coisas, como se já fosse sua casa há muito tempo. Eu estava no meu quarto, tentando entender o que havia acontecido, tentando lidar com a perda da minha mãe. Então ela entrou. Ela me disse que precisava de ajuda para organizar o banheiro e me chamou para tomar um banho junto com ela. Eu não sabia como reagir. A princípio, achei que era só mais uma dessas coisas que as pessoas fazem quando querem quebrar o gelo, me fazer sentir mais à vontade. Mas logo vi que estava errada. Ela começou a me olhar de um jeito estranho enquanto me ajudava a tirar a roupa. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que dizer. Eu sentia um desconforto no ar, algo pesado, mas eu apenas seguia as instruções dela como se fosse algo normal. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Algo dentro de mim sabia que não era certo, mas eu não podia fugir, não podia gritar. Quando ela começou a me tocar de maneira estranha, minha respiração ficou difícil. Ela estava tão perto, tão insistente. Eu me encolhi, tentando me afastar. Mas ela segurou meu braço com força, dizendo que eu estava sendo tola, que não era nada demais. Naquela noite, meu pai estava na sala, com a televisão ligada. Ele não veio ver o que estava acontecendo. Ele não me escutou, não me protegeu. Eu sabia que ele estava em luto pela morte da minha mãe, mas naquele momento, eu precisava dele mais do que nunca. Eu queria gritar, queria pedir ajuda, mas as palavras não saíam. Eu estava com medo. Medo de minha própria casa, medo de Carmen, medo de não poder contar para ninguém o que estava acontecendo. Porque quem iria acreditar em mim? No dia seguinte, tudo parecia normal, mas não estava. Eu senti que havia algo errado no ar, algo que não conseguia colocar em palavras. A presença de Carmen na nossa casa
parecia ter tomado o lugar de tudo que eu conhecia. Ela começou a me chamar para ajudar em tarefas cada vez mais estranhas. Coisas como ir até o banheiro juntas, como se fosse uma rotina. Eu já não sabia mais onde terminava o meu medo e onde começava o meu desespero. Eu só queria que meu pai visse. Queria que ele percebesse o que estava acontecendo. Mas ele estava tão ausente, tão fechado dentro da sua dor, que parecia não ver nada. Eu ficava em silêncio, sentindo o peso da culpa, do medo e da dor que tomava conta de mim. Não entendia por que estava sendo tratada daquela forma, nem o que estava acontecendo comigo. A cada dia que passava, o frio dentro de mim aumentava. Eu sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma, mas não sabia como lutar contra isso. O pior de tudo foi perceber que eu não podia confiar em ninguém, nem mesmo no meu pai, porque ele, naquele momento, havia fechado os olhos para a dor da filha. Eu não sabia o que esperar, mas sabia que não ia ser fácil. Eu estava começando a sentir que minha vida, a vida que eu conhecia, estava saindo de controle. Carmen estava cada vez mais presente, como se estivesse se instalando na minha casa, de uma forma que não me parecia natural. E meu pai, meu pai parecia cada vez mais ausente. A primeira vez que ela me chamou para ir ao banheiro, eu pensei que fosse só mais uma dessas coisas estranhas. Ela sempre tinha um jeito forçado de querer cuidar de mim. Ela dizia que eu precisava aprender a ser mais organizada e limpa como ela. Mas o que ela não sabia é que eu não conseguia lidar com isso. Não de jeito nenhum. Ela estava sempre tentando me fazer ficar perto dela, como se eu fosse sua responsabilidade agora. Mas, no fundo, eu sabia que era mais do que isso. Era algo que eu não conseguia entender direito, mas que me deixava com um nó na garganta. Eu estava sentada na beirada da cama, com o coração batendo mais rápido. Carmen me disse com uma calma estranha que era hora de tomar banho. Não era a primeira vez que ela sugeria isso, mas havia algo de diferente naquele momento. Algo no jeito dela me fez sentir medo, como se ela estivesse esperando algo de mim. Ela pediu para eu ir com ela até o banheiro. E mesmo com o estômago embrulhado, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como recusar, não sabia como pedir ajuda. Quando entramos no banheiro, eu senti que estava mais apertada do que nunca. Ela trancou a porta. Eu tentei fazer de conta que estava tudo bem, mas eu podia sentir a tensão no ar. O calor do vapor do chuveiro não conseguia dissipar o medo que estava crescendo dentro de mim. Carmen começou a falar comigo de um jeito que não me parecia certo. Ela dizia coisas como: "Você tem que aprender a cuidar de si mesma, Juliana. Você é quase uma mulher adulta, fica esperta, garota, e não fica com essa cara de boba, não." Mas a forma como ela falava, como se estivesse me testando, me fez sentir desconfortável. Eu não conseguia olhar para ela. Era como se algo dentro de mim soubesse que aquilo estava errado, mas eu não sabia o que dizer, o que fazer. As palavras dela soavam gentis, mas suas mãos, seus olhos, me diziam outra coisa. Eu me senti como uma estranha dentro da minha própria casa, sem saber a quem mais confiar. Eu apenas queria sair dali, mas não sabia como. Ela foi tirando minhas roupas lentamente, sem pressa, como se aquilo fosse algo normal. Eu estava completamente imóvel, paralisada pela vergonha e pelo medo. Ela me tocava de forma estranha, apertando as regiões do meu corpo que nem deveria tocar. O pior de tudo era o silêncio. O jeito como ela parecia esperar alguma reação. De mim, como se fosse eu quem estivesse fazendo algo de errado. Cada movimento dela parecia demorar demais. A sensação de não saber o que ia acontecer me apertava ainda mais. Quando o banho terminou, Carmen me disse que estava tudo bem. Mas nada estava bem. Eu sabia disso, mas não podia dizer.
Minha cabeça estava girando, mas eu me senti obrigada a não questionar. O que eu ia dizer? Quem ia me ouvir? Não tinha ninguém ali para me defender. Eu só queria voltar para o meu quarto e me esconder embaixo das cobertas. Naquela noite, quando fui deitar, eu não consegui dormir. O medo não passava. Eu me senti tão pequena, tão impotente. Eu sabia que estava acontecendo algo de errado, mas não sabia como reagir. O que eu podia fazer? Eu era só uma criança. Eu queria que alguém visse o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, eu tinha medo de falar. Medo de que ninguém acreditasse em mim. Medo de que meu pai achasse que eu estava inventando. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. Carmen me tratou como se nada tivesse acontecido. Ela preparou o café como sempre, e meu pai parecia não notar a tensão no ar. Ele estava sempre ocupado, sempre em seus próprios pensamentos, como se ele não visse, como se não soubesse o que estava acontecendo na sua própria casa. Ele nunca perguntou como eu estava. Ele nunca perguntou como eu me sentia. E assim, cada dia parecia se arrastar, um dia atrás do outro. Eu me sentia cada vez mais sozinha, mais perdida dentro daquela casa que agora parecia estranha. Eu tentava convencer a mim mesma de que era só uma fase, que Carmen estava apenas tentando me ajudar. Mas algo dentro de mim me dizia que não era isso. Algo dentro de mim estava quebrando a cada dia, e eu não sabia como consertar. Naquele momento, eu ainda não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que não podia contar para ninguém. Eu sabia que não podia confiar em ninguém. Meu pai, que sempre fora minha proteção, estava se tornando uma figura distante. Carmen, que parecia querer se aproximar de mim, estava me fazendo sentir algo que eu não conseguia entender. O que eu sabia com certeza é que eu não podia mais voltar atrás. A primeira vez que senti o peso real do que estava acontecendo foi em uma tarde qualquer, um dia quente de verão. Eu estava sozinha em casa e Carmen me chamou para ajudá-la a organizar algumas coisas no quarto dela. Achei estranho porque ela nunca me chamava para ficar perto dela. Ela sempre parecia estar tão ocupada com as suas coisas. Mas naquele dia, estava sozinha e me pediu para ajudar. Quando entrei no quarto, a porta foi trancada atrás de mim. Carmen pediu para eu colocar algumas roupas dela no armário e eu fui obedecer, sem questionar. Mas então, ela me disse para me aproximar e me ajudar a colocar um vestido que ela queria vestir. Eu hesitei, sentindo algo estranho no ar, mas fiz o que ela pediu. Enquanto eu estava perto dela, ela começou a se aproximar de mim de um jeito que não era normal. Ela me disse que eu estava crescendo rápido e que precisava aprender a cuidar de mim mesma. Eu não sabia o que ela queria dizer com isso. Mas então, ela colocou a mão no meu rosto e puxou meu corpo para mais perto. Ela estava seminua, me apertou no corpo dela, meu rosto na altura dos seios. Eu congelei. O que ela estava fazendo? Não consegui me mover, não consegui gritar. Eu estava paralisada de medo, mas o pior era a indiferença dela, como se aquilo fosse uma coisa normal. Carmen me empurrou contra a parede e, com uma força que me surpreendeu, começou a me bater. Ela não estava mais fingindo que queria me ajudar. Ela estava furiosa, gritando que eu estava suja e desobediente. As palavras dela eram um soco mais forte do que qualquer tapa que ela pudesse me dar. Ela me humilhou de uma forma que não consigo explicar. As palavras dela continuavam a ecoar na minha cabeça. Você é só uma menina difícil. Nada do que você faz presta. Eu sentia um calor no rosto. Não só pelo impacto das palavras, mas pelo medo e pela vergonha que tomaram conta de mim. Eu nunca imaginei que poderia me sentir assim dentro da minha própria casa. Eu queria correr para o meu quarto, me esconder debaixo das cobertas e chorar, mas não podia. Carmen me segurou e me empurrou contra a cama. Ela estava furiosa, e algo dentro de mim sabia que não poderia deixá-la fazer o que ela queria. Mas eu não podia reagir.
Não sabia como. Quando ela finalmente me soltou, me olhou com aquele olhar frio, como se nada tivesse acontecido. Ela disse que eu tinha que aprender a ser mais obediente e me mandou sair do quarto, como se nada tivesse acontecido. Eu estava tremendo. Eu não conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. Como ela podia fazer aquilo comigo e agir como se fosse normal? Eu fui para o meu quarto, fechei a porta e me encolhi na cama. O choro era inevitável. O medo, a vergonha, tudo se misturava. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Era como se o mundo inteiro estivesse virado de cabeça para baixo. Como podia o lugar onde eu morava ser agora o lugar que mais me causava dor? Como podia meu pai não perceber o que estava acontecendo? Nos dias seguintes, Carmen agiu como se nada tivesse acontecido. Ela me tratou com uma frieza que me fazia sentir insignificante. Meu pai também parecia não perceber. Ele estava tão ocupado com sua própria dor, com o luto pela minha mãe, que não conseguia ver que sua filha estava sendo destruída por dentro. Ele não me perguntou se estava tudo bem, se eu estava bem. Para ele, eu era só mais uma criança, e a presença de Carmen deveria ser uma solução para todos os problemas. Mas Carmen não era a solução. Ela era o problema. E eu não sabia o que fazer com isso. Eu não sabia como lutar contra isso. Eu não sabia como contar a verdade para alguém quando ninguém parecia ouvir. Como dizer ao meu pai que a mulher que ele trouxe para a nossa casa não era quem ele achava que era? Como explicar o que estava acontecendo sem que ele me olhasse, como se eu fosse a culpada? A verdade é que eu estava ficando sem forças para continuar. Eu estava ficando sem forças para esconder o que sentia, para fingir que estava tudo bem. A cada dia, Carmen me feria mais e mais, e eu não sabia como pedir ajuda. Mas o pior de tudo era perceber que ninguém ia acreditar em mim, que ninguém se importava com o que estava acontecendo. Minhas queridas, ajude o pessoal do canal a continuar, trazendo mais história aqui no canal. Eu adoro saber que estão me ouvindo, ainda que seja difícil trazer esses fatos na memória novamente. Curta o vídeo, comente se de qual cidade estão me ouvindo e se inscreva no canal. Obrigada, minhas queridas. Nos primeiros dias, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. As palavras de Carmen eram cruéis e desconcertantes, mas eu não sabia como reagir. Ela falava de um jeito que parecia que estava me ensinando, mas no fundo, eu sentia que ela estava tentando me quebrar, me fazer acreditar que eu não era nada. Era sempre uma mentira disfarçada de bondade. Ela dizia que eu precisava ser mais como ela, mais focada, mais organizada. Se eu não ajudasse como ela queria, me chamava de preguiçosa, dizendo que eu nunca seria capaz de cuidar de mim mesma. Cada palavra dela fazia meu coração apertar, e cada vez que ela me tratava assim, eu me sentia menor. Um dia, enquanto me arrumava para ir à escola, ela entrou no meu quarto sem bater. Olhou para mim com aquele olhar que eu já conhecia tão bem, um olhar de desprezo, e disse: "Você não é nada, Juliana. Vai ser sempre essa menininha fracassada. E não fica com essa cara de tola. Para de se fazer de vítima menina sem futuro." Naquele momento eu não consegui dizer nada. Eu sentia um nó na garganta. E o pior de tudo era a certeza de que aquilo era verdade. Eu comecei a acreditar nela. Sempre que eu errava alguma coisa, mesmo que fosse algo pequeno, Carmen me fazia sentir como se fosse a pior pessoa do mundo. Se eu esquecesse de lavar a louça ou de arrumar meu quarto, ela me tratava como se eu estivesse destruindo tudo ao meu redor. O pior é que, ao longo do tempo, comecei a achar que ela estava certa. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Comecei a achar que talvez eu fosse realmente inútil. Em algumas noites, ela me observava em silêncio, e eu sentia seu olhar penetrante. Às vezes, ela se aproximava e me dizia que eu tinha que
aprender a ser uma mulher de verdade. E fingia me acariciar de forma amorosa, mas sempre tocando minhas partes íntimas. Mas nunca dizia o que queria dizer com isso. Eu sentia como se ela estivesse tentando me destruir por dentro, me fazendo acreditar que eu não era capaz de nada, que eu nunca seria suficiente. Eu já não sabia mais quem eu era. As palavras de Carmen estavam tão presentes na minha mente que eu comecei a me ver da mesma forma que ela me via. Uma criança incapaz, fraca, inútil. Eu estava perdendo minha identidade, minha autoestima. Carmen tinha conseguido o que queria: me fazer acreditar que eu não valia nada. Eu ainda tentava esconder minha dor, mas era cada vez mais difícil. Cada dia parecia mais pesado, mais difícil de suportar. Eu já tinha começado a perceber que algo não estava certo. Carmen estava se aproximando cada vez mais de mim. E as coisas que ela dizia não eram mais só cruéis. Elas estavam se tornando estranhas. Eu não sabia o que pensar, mas sabia que o que acontecia não era normal. Eu queria ignorar, queria acreditar que estava inventando tudo aquilo, mas não conseguia. Uma tarde, enquanto meu pai estava no trabalho, Carmen me chamou para ir até o quarto dela. Eu estava com medo, mas não sabia como recusar. Ela parecia querer conversar, ou pelo menos foi isso que disse. Quando entrei, ela estava deitada na cama, com um olhar estranho nos olhos. Ela me pediu para me sentar ao lado dela. Eu hesitei, mas me sentei. Ela começou a falar sobre como eu estava crescendo rápido e que eu precisava começar a me cuidar mais. Tudo parecia normal até ela começar a se aproximar de mim. Eu estava desconfortável, não sabia o que fazer. Mas Carmen não parecia perceber meu mal-estar. Quando me afastei um pouco, ela segurou meu braço com força e me puxou para perto. Foi aí que ela colocou a mão no meu corpo, de um jeito que nunca devia ter feito. Não tem como colocar em palavras para vocês como ela estava me agredindo dessa vez. Parece que a cada dia ela queria me possuir mais. Eu congelei, meu coração disparou, mas não sabia como reagir. Eu estava em choque. O que ela estava fazendo comigo? Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A sensação de vergonha e confusão me dominou, mas a dor de saber que ninguém estava ali para me proteger foi o pior de tudo. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que falar. Eu apenas queria sair dali, mas não podia. Ela continuou falando de forma tranquila, como se nada estivesse acontecendo. Mas cada toque dela me fazia sentir ainda mais fraca, ainda mais pequena. Eu estava paralisada, sem saber o que fazer ou como pedir ajuda. Carmen parecia não se importar com o que eu sentia. Para ela parecia ser algo normal. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas dentro de mim, eu sentia que aquilo não podia ser certo. Eu queria gritar, correr para o meu pai, contar para ele o que estava acontecendo. Mas algo dentro de mim me dizia que ele não acreditaria. Eu sentia que, de alguma forma, era minha culpa. Que eu não era boa o suficiente para afastar Carmen. Que eu não estava fazendo nada para impedir aquilo. Quando ela me soltou, disse que eu precisava aprender a ser mais madura e me mandou sair do quarto. Eu fui embora sem falar nada, sem olhar para trás. Eu não sabia o que fazer com o que tinha acabado de acontecer. Eu estava tão confusa, tão perdida. Eu queria esquecer. Queria que tudo aquilo fosse um pesadelo, mas não era. A sensação de humilhação foi a pior. Eu sabia que estava sendo tratada de uma maneira que ninguém deveria ser tratado, mas me sentia sozinha demais para pedir ajuda. A vergonha me impedia de contar para qualquer pessoa, e de alguma forma, eu me convencia de que nada daquilo ia melhorar. Eu já estava perdida demais para encontrar uma saída. Quando cheguei no meu quarto, tranquei a porta e me encolhi na cama. As lágrimas não paravam de cair. Eu queria sair dali, fugir, mas não sabia para onde ir. Eu não tinha mais forças. Eu comecei a perceber que não adiantava mais esperar
que Antônio visse o que estava acontecendo. Ele estava tão absorto em seu próprio sofrimento, tão perdido na dor da perda da minha mãe, que não conseguia perceber que a dor que eu estava vivendo estava tomando conta de mim. Eu sentia como se eu fosse invisível para ele, como se minha dor não importasse. Carmen continuava agindo como se estivesse no controle. A cada dia, ela se aproximava mais de mim, não só fisicamente, mas emocionalmente também. Mas o pior de tudo era o comportamento de meu pai. Eu comecei a entender que ele não estava ciente do que se passava, ou pelo menos não queria saber. Quando eu tentava falar com ele, quando eu finalmente consegui reunir coragem para contar o que estava acontecendo, ele apenas me olhava com uma expressão vazia. Ele dizia coisas como: "Você está exagerando, Juliana. Carmen é uma boa pessoa." Ele nunca acreditou em mim. Ele não queria acreditar, e isso me destruiu. Naquele dia, eu finalmente não consegui mais aguentar. Eu estava à beira de um colapso. Eu chamei meu pai para conversar, mas ao invés de me ouvir, ele me tratou com uma frieza que eu não estava preparada para encarar. Ele estava no sofá, assistindo televisão, e eu me aproximei nervosa, tentando falar a verdade. Mas tudo o que consegui foi ouvir ele me interromper, dizendo que eu estava sendo imatura, que eu estava inventando tudo. "Você está jogando tudo fora, Juliana." Ele disse: "Não pode simplesmente ficar criando essas histórias. Carmen está aqui para ajudar. Você tem que respeitar isso." Eu não aguentei mais. As palavras dele me cortaram de uma forma que não consigo explicar. O que mais me doía era saber que ele não me acreditava, que ele estava mais preocupado em manter a fachada de uma família feliz do que em proteger a própria filha. Eu estava ali, na sua frente, sofrendo, e ele sequer percebeu. Ou talvez ele escolheu não perceber. Fiquei em silêncio com as lágrimas escorrendo. Eu queria gritar, queria bater na mesa e fazer ele entender, mas sabia que ele não me ouviria. Ele nunca me ouviria. Eu estava sozinha, e foi ali, naquele momento, que eu percebi algo terrível. Não importava o que eu fizesse, Antônio nunca veria. Ele nunca seria o pai que eu precisava. Ele estava cegado pela própria dor, e eu estava condenada a viver naquele inferno, sem nenhum tipo de ajuda. E Carmen estava tomando o controle da minha vida, sem que ninguém levantasse uma voz em minha defesa. O pior não foi a humilhação de ser ignorada por meu pai. O pior foi perceber que ele nunca seria minha proteção. Eu não tinha para onde ir. Eu não tinha ninguém para me salvar. Naquele momento, uma parte de mim morreu. Eu sabia que de agora em diante, minha vida nunca seria mais a mesma. Eu não seria mais a mesma. Mas eu não sabia o que fazer. Não sabia como sobreviver nesse pesadelo sem que ninguém visse o que estava acontecendo. Eu sabia que as coisas estavam piorando, mas não sabia como reagir. Depois de tanto tempo sendo ignorada, comecei a me perguntar se aquilo tudo era mesmo real. Eu estava sendo consumida pela dor, e o pior era que ninguém parecia notar. Nem meu pai Antônio, nem Carmen. Eu sentia como se estivesse presa, como se não houvesse saída. Em um dia de calor insuportável, quando o meu pai estava trabalhando e eu estava em casa sozinha com Carmen, a situação tomou outro rumo. Eu estava no meu quarto quando ela entrou sem bater, como sempre fazia, e me disse que queria conversar. Achei que ela só fosse falar sobre a bagunça na casa, mas estava errada. Ela me disse que eu precisava aprender a controlar minha postura e agir como uma adulta. Estava cansada de ouvir aquilo. Eu não sabia mais o que ela queria de mim. Eu tentei responder, tentando manter a calma, dizendo que estava fazendo o meu melhor, mas ela não gostou. Como sempre, qualquer resposta que eu desse era considerada desobediência. Então, sem aviso, Carmen me empurrou contra a parede. Eu caí no chão, e antes que eu pudesse me recuperar,
ela me deu um tapa forte no rosto. Eu fiquei paralisada, com as mãos no rosto, sentindo o calor da dor se espalhar. Meu olho começou a arder e eu tentei respirar, mas a sensação de impotência era esmagadora. Eu não sabia o que fazer. Ela não parou ali. Com a voz tremendo de raiva, Carmen me disse que eu estava estragando tudo e que precisava ser disciplinada de uma vez por todas. Eu não conseguia entender o que ela queria dizer com isso. Mas antes que pudesse pensar em algo, ela me forçou a ficar de pé, me empurrando para o canto do quarto. Eu sentia um medo tão grande que mal conseguia respirar. Eu já não me lembrava da última vez que me senti segura. A dor da palmada ainda estava pulsando em meu rosto. Mas o pior foi o que veio depois. Carmen me olhou com um olhar de desprezo e disse: "Você vai aprender a ser respeitosa ou vai se arrepender." E com essas palavras, ela me empurrou novamente, fazendo-me cair no chão. Eu estava com o rosto inchado, os olhos cheios de lágrimas, mas não sabia como reagir. Eu queria gritar, queria correr para meu pai e pedir socorro, mas ele estava distante. Eu sabia que ele não me ouviria. O medo me paralisou. Eu estava sozinha, com ninguém para me proteger. Carmen continuou falando, mas as palavras dela eram como um eco distante. Eu só queria que aquilo terminasse. Eu queria sumir dali, mas não tinha para onde ir. Quando ela finalmente me deixou em paz, me mandei para o meu quarto, tentando disfarçar as lágrimas. O pior não foi a dor física. O pior foi perceber que, naquele momento, eu estava completamente à mercê de Carmen, e meu pai jamais tomaria minha defesa. Eu estava cada vez mais invisível para ele, e isso doía mais do que qualquer tapa que eu pudesse ter levado. Era mais uma noite de solidão. Mais uma noite sem saber o que fazer, com toda a dor que estava dentro de mim. Eu queria me esconder, desaparecer, mas sabia que não havia lugar seguro. Não havia ninguém para me ajudar. Eu era apenas uma criança, perdida em um pesadelo que parecia não ter fim. O que aconteceu naquele dia foi o ponto de ruptura para mim. Eu não conseguia mais esconder o que estava acontecendo dentro de mim. Eu não conseguia mais fingir que estava tudo bem. E por mais que eu tivesse tentado, sabia que nada daquilo ia melhorar se eu não falasse a verdade para meu pai. Mesmo que ele nunca me acreditasse, eu precisava tentar. Eu esperava que, ao menos uma vez, ele visse o que estava acontecendo, que ele notasse o quanto eu estava sofrendo. Carmen já tinha me agredido várias vezes, me manipulado, me feito sentir que eu não tinha valor. Mas o pior de tudo era que meu pai parecia estar tão cego, tão perdido em sua própria dor, que ele não via o que estava bem na frente dele. Eu estava na sala sozinha com ele quando decidi que não dava mais para aguentar. Ele estava em sua poltrona, assistindo à televisão como sempre fazia, enquanto eu ficava em pé, sem saber como começar. O medo tomou conta de mim, mas a necessidade de contar a verdade era maior. Eu olhei para ele e disse com a voz tremendo: "Pai, Carmen me machuca. Ela me bate e me faz coisas que não são normais. Eu não aguento mais." Ele virou a cabeça para mim e eu pude ver a surpresa em seus olhos. Mas não era uma surpresa de quem está ouvindo algo sério. Era uma surpresa vazia, como se ele estivesse ouvindo uma história absurda. Ele simplesmente me olhou, em silêncio por alguns segundos, e depois disse: "Você está exagerando, Juliana. Não sei o que você quer, mas você precisa parar com isso. Carmen é uma boa mulher. Ela está aqui para ajudar a nossa família. Você está tentando arruinar tudo. É isso que está fazendo." Aquelas palavras me cortaram como uma faca. Como ele podia me dizer isso? Como ele podia não ver a dor que eu estava sentindo? Como ele podia achar que eu estava exagerando tudo o que acontecia? Eu estava chorando, tentando explicar que não estava inventando nada, mas ele simplesmente não queria ouvir.
Ele levantou-se da cadeira e me disse para parar de fazer escândalo, que eu estava fazendo drama, que estava sendo imatura. Eu não sabia o que fazer. O que mais eu poderia dizer? Ele não me acreditava e não ia me acreditar. Eu era uma criança, sozinha, tentando desesperadamente fazer alguém entender o que estava acontecendo dentro de casa. Eu tentei me controlar, mas a raiva e a dor que estavam dentro de mim eram imensas. Gritando, eu disse: "Você não entende, pai. Você nunca entende. Carmen está me machucando e você não faz nada." Meu pai olhou para mim com um desprezo que eu nunca havia visto antes. Ele simplesmente virou as costas e foi para o quarto, sem dizer uma palavra. Foi como se eu não existisse, como se minhas palavras não tivessem valor algum. Naquele momento, tudo ficou claro para mim. Ele nunca seria meu protetor. Ele nunca veria a dor que eu estava vivendo. O pior não foi a indiferença de Carmen, mas a indiferença dele. Ele tinha escolhido fechar os olhos para o que estava acontecendo em sua casa. Ele tinha escolhido ignorar sua filha. Eu me afastei, sentindo a raiva e a tristeza consumindo cada parte de mim. Eu sabia que estava sozinha, contra tudo e todos, e aquilo me destruía por dentro. Posso te pedir uma coisa, minha querida? Se inscreve no canal, ajuda o pessoal do canal a trazer mais história aqui. Eu preciso que me escutem, e sei que vocês gostam das histórias de experiências da vida. Curte o vídeo e comentem o que estão achando da minha história e de qual cidade estão me ouvindo. Eu já não sabia mais o que fazer. O medo e a raiva se misturavam dentro de mim, e eu sentia que estava no limite. Carmen havia me agredido mais uma vez. Não podia mais ser o alvo da dor e da indiferença. Não podia mais viver naquele pesadelo. Algo dentro de mim finalmente disse: basta. Eu sabia que precisava de provas. E o que vocês ainda não sabem é que no dia que ela me abusou passando a mão, meu corpo, e me agrediu no quarto com tapa no rosto e me jogou na parede e no chão. Eu filmei tudo. Foi a minha única saída. Ninguém iria acreditar nas minhas palavras. Eu estava decidida a mostrar tudo para meu pai quando ele chegasse do serviço. Não podia apenas contar o que estava acontecendo. Precisava mostrar a verdade. As filmagens estavam ali, na minha mão, como uma última tentativa de expor tudo o que eu estava sofrendo. Eu sabia que isso mudaria tudo, mas eu ainda não sabia o que faria quando mostrasse a verdade para meu pai. Naquele dia, eu estava determinada. Tinha o vídeo, tinha as provas. Minha madrasta Carmen não poderia mais me manipular, e meu pai não poderia mais ignorar. Estava só aguardando meu pai chegar do serviço. Estava prestes a pegar o celular e mostrar para ele. Passei pela porta do quarto do meu pai, que estava aberta, e uma coisa parece que me fez parar e olhar para dentro. Os papéis saindo pela beirada da gaveta chamou a atenção. Uma carta, escondida nas gavetas do quarto deles. Algo que eu nunca tinha visto antes. O envelope estava em cima de algumas contas e papéis antigos. Sem pensar muito, peguei e abri. Era uma carta datada antes da morte da minha mãe. As palavras dela estavam gravadas na minha mente. O que estava escrito me paralisou. Antônio, em breve vamos estar juntos. Não importa o que aconteça. Eu vou estar ao seu lado. Só precisamos ter paciência. O que estamos construindo será forte, você vai ver. Em breve, tudo estará no seu lugar. Fique tranquilo. Assinado Carmen. Meu estômago virou. Carmen já estava com meu pai antes de minha mãe morrer. Ela estava planejando tudo desde antes, manipulando meu pai enquanto ele estava cegado pela dor. Eu senti uma raiva tão grande que quase não consegui respirar. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele era cúmplice de tudo. Sem pensar em mais nada, corri para o telefone e liguei para minha tia Cleonice. As palavras saíram atropeladas, enquanto as lágrimas tomavam conta de mim. Tia, eu preciso de você.
Por favor, me ajuda. Eu não aguento mais. A Carmen, ela me machucou de novo e eu tenho provas. Eu preciso que você venha me buscar. Não consigo mais viver assim. Tia Cleonice ouviu as palavras com calma, mas eu sabia que ela estava com raiva. Ela prometeu que viria imediatamente. Quando ela chegou, já estava decidido. Eu mostrei a filmagem das agressões, as provas de tudo o que eu tinha passado. Ela assistiu, sem dizer uma palavra, mas sua expressão dizia tudo. Eu vi a dor e a indignação nos olhos dela. Logo depois, Carmen chegou em casa. Ela entrou na sala e, ao ver minha tia, percebeu que algo estava errado. Antes que ela pudesse falar, Cleonice foi para cima dela com uma fúria que eu nunca tinha visto. Ela a agarrou pelos cabelos e a jogou no chão, xingando-a de todos os nomes possíveis. "Você é um demônio!" Cleonice gritou enquanto segurava Carmen no chão. "O que você fez com essa menina? Você não merece mais nada. Não vai mais machucar ninguém." Foi um momento tão catártico que, pela primeira vez em muito tempo, eu senti um peso sendo tirado de mim. Tia Cleonice me puxou para o lado e me abraçou. Mas não era só um abraço de conforto. Era um abraço de proteção, de segurança. Eu sabia que ali, naquele momento, minha vida mudaria para sempre. Logo depois, meu pai chegou em casa e viu a cena. Foi como se ele acordasse de um pesadelo. Ele olhou para as filmagens, viu as provas e, pela primeira vez, viu a realidade do que estava acontecendo na sua casa. Ele não disse nada. Não havia palavras que pudessem consertar o que ele tinha feito, o que ele tinha permitido. O relacionamento dele com Carmen terminou ali, diante de toda a verdade que ele não quis ver. Ele finalmente percebeu que, de alguma forma, ele era responsável por tudo aquilo. Carmen foi embora e eu finalmente pude respirar. Tia Cleonice me levou para morar com ela. Lá encontrei paz. Não era fácil, mas eu finalmente tinha a chance de me reconstruir. Eu sabia que o caminho não seria simples, mas era o meu caminho. Um caminho onde eu poderia ser quem eu realmente sou, sem medo, sem vergonha. Antônio, depois de todo o sofrimento que causou, tentou se desculpar, mas eu sabia que, para mim, ele já não existia mais como pai. Eu não o odiava, mas o perdão ainda não fazia parte de mim. O que ele fez não poderia ser apagado, e ele precisaria viver com isso. O que eu aprendi é que, mesmo quando você sente que está perdida, quando você acha que está sozinha, há sempre uma forma de lutar pela verdade. O importante é nunca desistir, nunca permitir que te calem. O que aconteceu não define quem eu sou, mas me fez mais forte. Hoje, eu me vejo mais inteira. E isso, ninguém pode tirar de mim. Obrigado por ouvir minha história, minha querida. Se inscreva no canal, curte o vídeo e comente o que achou desse triste momento que passei.